Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse e hoje nós estudaremos o capítulo 9. E nos estudos anteriores nós vimos que João é arrebatado em espírito e ele entra no céu. E ali então João contempla o trono de Deus junto com os querubins. Ele vê os 24 anciãos que representam todos os que foram arrebatados. Ele vê um livro com 7 selos na destra da mão de Deus. E nesse livro conta a história dos acontecimentos da terra e também as pragas do Senhor que serão derramadas sobre a terra depois do arrebatamento dos santos. João também vê um cordeiro em pé, que é Jesus Cristo, e que é o único capaz de retirar os 7 selos. Nos estudos anteriores também nós vimos Jesus Cristo abrindo esses 7 selos. E o 7º selo que estamos estudando revela 7 julgamentos das trombetas. E hoje nós estudaremos o toque da 5ª e da 6ª trombeta, com seus respectivos julgamentos, que estão justamente no capítulo 9. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, e nós estudaremos junto, passo a passo, esse livro maravilhoso. E agora, então, aqui, no capítulo 9, nós veremos, então, a 5ª trombeta. No versículo anterior, nós vimos um anjo que exclamou: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. São 3 ais, são 3 castigos vindouros. É o juízo de Deus para a raça humana, sobre os homens. Esse versículo que fala ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, então são 3 ais e haverá um ai ligado para cada trombeta que for tocada, nessas últimas 3 trombetas. E aqui na 5ª trombeta que vamos estudar, então será um juízo especial sobre os apóstatas. Aqueles 144.000 israelitas assinalados, eles não vão perecer nessa catástrofe. Eles serão poupados. Aqui no versículo 1, a palavra fala assim: o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Caíra do céu uma grande estrela. Aqui nós vimos a palavra caíra. Caíra não significa que foi derrubada do céu, mas que veio com a permissão de Deus. A palavra, ela está falando que foi dado àquela estrela, para aquele anjo, a chave do abismo. Esse poço do abismo, então, é uma prisão temporária dos anjos demoníacos. Temos referências lá em Lucas 8:31. E o poço do abismo também vai ser o lugar onde Satanás será aprisionado durante o reinado de Cristo aqui na terra. E isso nós teremos referência em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3. O promotor desse terrível ai não é a estrela caída,
está falando no versículo 1. O anjo que cairá apenas está cumprindo a ordem de Deus para libertar a calamidade sobre a terra. O promotor desse terrível ai será o chefe das potestades no ar. Temos uma referência em Efésios capítulo 2, versículo 2. Mas agora se faz necessário nós lermos do versículo 2 ao 5, que fala assim: Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Misericórdia. Nesta ocasião, o chefe religioso ele vai ser investido de um poder máximo e ele assumirá toda a liderança plena da falsa união entre as religiões, que vão agir todos sobre o mesmo comando. Muito bem. Se hoje nós já estamos vendo essa maldade aqui na Terra, agora imagine como vai ser naqueles dias onde todos os demônios estarão soltos e agindo com toda a liberdade. No versículo 2 e 3, não se diz apenas do abismo, mas do poço do abismo. Então aqui demonstra o lugar mais baixo do abismo, lugar onde foram encerrados aqueles anjos rebeldes que não guardaram o seu principado, mas eles abandonaram, eles deixaram a própria habitação. Temos referência em Judas, versículo 6, e também é bom ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. A fumaça que está falando aqui é uma descrição visual exata de uma enorme nuvem de gafanhoto vista à distância, como se fosse fumaça. Então a nuvem, sem dúvida, ela é demoníaca. E isso nós temos um amparo lá em Apocalipse 11, 7. Os gafanhotos eram muito temidos na época de João. Eles destruíam a colheita, traziam grandes dores, grandes percas, até mesmo morte. Isso nós temos referência lá em Joel, no capítulo 1. Já no versículo 4, nós podemos ver que Deus controla essa ação desses gafanhotos, fazendo com que eles evitem aqueles que têm a testa marcada, ou seja, o sinal de Deus. Nós vimos que existe o sinal da besta e vimos que tem também a marca de Deus. E eles então vão atormentar apenas os infiéis, que não possuem o selo de Deus, aqueles que têm a marca da besta. E aqueles que acreditarão no Evangelho da Salvação, através de Jesus Cristo, então eles são selados com o Espírito Santo para proteção durante essa grande tribulação. Ou seja, são 144 mil de todas as tribos de Israel, que está conforme no Apocalipse 7, versículo 2 e 4. Já no versículo 5, que vou repetir a leitura, fala assim: Foi-lhe também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses.
e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Por que 5 meses? 5 meses é exatamente a temporada normal dos gafanhotos. Apenas por isso. E no versículo 6, a palavra fala assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardentes desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, muitos desses homens infiéis vão buscar a morte, mas não terão sucesso. A passagem não diz como será frustrado o desejo de morte deles. Mas esse período de tempo é uma oportunidade que Deus está dando, uma oportunidade adicional para eles que se arrependam diante do Senhor, para que sejam salvos por intermédio de Cristo, conforme fala nos versículos 20 e 21, que vamos ler logo à frente. Muito bem. No versículo 7 e 9, que vamos ler agora, fala assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas aparecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Versículo 10. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Aqui, nesses versículos, está mostrando a forma dos gafanhotos demoníacos, que eles foram soltos do abismo por uma estrela que caíra do céu. No versículo 7, os gafanhotos semelhantes a cavalos aparelhados, velozes e bem protegidos, significa que eles têm uma espécie de armadura. A coroa semelhante ao ouro pode indicar que os gafanhotos, os demônios, têm um grande prestígio entre os outros demônios. Mas eles ainda estão numa cadeia hierárquica. Eles estão abaixo do rei Abaddon, que fala lá no versículo 11. Fala que o rosto é de homem, porque eles possuem características dos seres humanos. Já no versículo 8, cabelos como cabelo de mulher, pode referir-se às longas antenas dos insetos, né? Vaidade, vaidosos. Os dentes, como os de leão, eles sugerem uma força, uma crueldade devoradora. Então é uma descrição parecida com as das bestas que vai estar lá no Apocalipse 13, versículo 2. E assim, então, eles estão preparados. Eles são soltos para essa execução desse juízo, o juízo daquele grande dia, que fala em Judas, versículo 6. Já no versículo 9 e o 10, como eu falei anteriormente, 5 meses era a temporada normal dos gafanhotos. E agora, então, serão 5 meses de sofrimento. No versículo 11, fala assim: e tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Isso quer dizer exterminador. Abaddon quer dizer exterminador ou destruidor. E esse é um rei. Esse é o rei demoníaco, né? Então, esse rei dos anjos,
do abismo é um emissário de Satanás. E ai dos homens que não terão a marca de Deus na testa. Os judeus apóstatas, eles vão ser os primeiros a sofrer a consequência desse primeiro ai. Tudo bem. No versículo 12, a palavra fala assim: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então repara que falta dois ais, ou seja, mais 2 punições. No versículo 13 e 14, então começará a 6ª trombeta, que fala assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Versículo 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Os ângulos do altar de incenso, eles têm 4 pontas. E essas 4 pontas, alguma versão bíblica fala que 4 chifres. Mas, na verdade, são pontas forradas de ouro, conforme fala lá em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 3. Dali do altar parte a ordem. Não se diz de quem é a voz, mas nós podemos concluir que é de Deus, a quem o incenso é oferecido sobre o altar e quem recebe as orações dos santos. No versículo 14, anjos presos junto ao grande rio Eufrates são poderes do inferno, um exército do anticristo, e é auxiliado pelos seus demônios. É importante nós notarmos que não é somente no poço do abismo que se encontram os anjos presos, para esse grande dia e hora do juízo. Aqui também, junto ao rio Eufrates, nós vemos que também tem anjos do mal presos. Aqui, a ordem é de soltar 4 anjos caídos que estavam presos junto do rio Eufrates. Este local foi justamente aquele local, aquela região onde o homem foi criado. Porém, ali teve a desobediência do homem. Foi ali que o homem pecou e caiu, onde o homem foi desterrado, foi mandado embora, saiu do paraíso, onde foi praticado ali o primeiro homicídio. Foi nessa região que se originou a Grande Babel, que tem enganado as nações com as suas fábulas e suas fábulas satânicas. No versículo 15, a palavra fala assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Nós podemos ver no primeiro ai, os homens eram apenas atormentados. Aqui no segundo ai, haverá morte. Lembrando lá aquela profecia de Ezequiel contra Gog, que está lá em Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39. Então, é uma concentração para uma batalha da grande ira de Deus. Esse grande exército infernal, então ele está aguardando a ordem emanada do altar de Deus, para esse momento da hora, daquele juízo. Lá em Ezequiel, que nós vamos ler agora, no capítulo 38, no versículo 14 ao 16,
A palavra fala assim: portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não a saberás tu? Virá, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos os cavalos, grande multidão de poderosos exércitos. E subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Glória a Deus. Então Deus chamará todo esse exército para uma punição. No versículo 16, fala assim: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então aqui fala de milhares, né? Ou seja, aqui fala de miríades, na verdade, que quer dizer milhões. Então o anjo do Senhor, ele vai soltar 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, e esses 4 anjos demoníacos, eles vão liderar um exército de 200 milhões e vão matar a terça parte dos homens. Agora raciocine comigo. Uma terça parte da humanidade, ela pode ser numerada como milhões de pessoas. Não é poucas pessoas, são milhões de pessoas. Do versículo 17 ao 19, que leremos agora, fala assim: por meio desses 3 flagelos, a saber, de fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeças, e com elas causavam dano. No versículo 17, então, está falando que os cavalos, com cavaleiros encouraçados. E fala de jacinto. Então, o jacinto ele tem uma cor azul avermelhada. Já o enxofre é amarelo, que tem um cheiro forte, é sufocante. É um dos elementos que é usado hoje em dia para produzir pólvora, explosivos. Cavalo com cabeça de leão representa poder, podendo ser então poder de fogo, de guerra. Já no versículo 18, a terça parte da humanidade é morta. E é morta justamente por essas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. E fala também de cauda. A cauda vem atrás, ou seja, são as tropas seguidoras desses anjos. No versículo 19, nós podemos reparar que existe semelhança entre os cavalos do juízo da 6ª trombeta e os gafanhotos da 5ª trombeta. Porém, os gafanhotos, eles recebem autoridades apenas para atormentar, enquanto agora os cavalos é para matar a terça parte dos homens. Partindo para o versículo 20 e 21, já finalizando, a palavra fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apesar de todo esse sofrimento, 1/3 da humanidade morta, milhões de pessoas mortas, ainda tem alguns que não se arrependeram. Os homens que não se arrependeram não estão incluídos aqueles que têm o sinal de Deus, que está lá no versículo 4. Aqui a palavra arrepender-se significa mudar de pensamento, né? Deixar de adorar os demônios, os ídolos, e voltar, se converter para o Senhor Jesus Cristo em fé, conforme fala em Lucas, no capítulo 24, 47. O judaísmo e o cristianismo apóstata, contrário a Deus, então eles vão continuar a adorar e obedecer Satanás e os seus dois representantes na terra, conforme fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse 13. Também será preparado um grande exército que marchará primeiramente contra Jerusalém para riscar do mapa. Isso está lá em Salmos 83, 4. Esta será o segundo ai. Mas eles não se arrependerão assim mesmo. Por isso será então destinado um terceiro ai, que vai ser a destruição e a assolação. E para isso, meus irmãos, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nós estudamos até agora sobre a abertura do livro que contém esses 7 selos. Já estamos falando do 7º selo, de onde saíram os 7 anjos com 7 trombetas. Hoje nós já estudamos até a 6ª trombeta, então falta a 7ª trombeta. Mas antes de nós falarmos sobre a 7ª trombeta, tem um interlúdio na Bíblia, um espaço na história com outras explicações que estão justamente no capítulo 10 e 11. Então nós voltaremos a falar da 7ª trombeta somente no final do capítulo 11, lá no versículo 15, que nós estudaremos futuramente. Então, vamos ficar por aqui hoje. Eu quero agradecer a você, meu irmão, que acompanhou até este momento nos estudos. Que Deus esteja te abençoando, fazendo maravilhas na sua vida. Que você venha cada vez mais se esforçar na palavra de Deus, para que possa estar vivenciando a palavra de Deus e que Deus possa estar fazendo maravilhas na sua vida, conforme a sua obediência. E que nós não precisamos passar por essa tribulação que ocorrerá. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar. Um abraço a todos.